Olá, sejam bem-vindos ao podcast Céu de Cabeça para Baixo. E no episódio de hoje eu quero trazer algumas reflexões com vocês que eu tive durante esse tempo que eu parei com os conteúdos aqui na internet. Foram bastante meses que eu não postei nada, não dei continuidade, porque realmente foi um tempo para eu entender o lugar que eu tô na minha vida, o que Deus quer para minha vida. Tudo, foi um tempo assim de grandes surpresas, grandes mudanças extremamente rápidas, mas naturais de Deus, né? Eu aprendi e acredito fielmente que as mudanças de vida que a gente quer ter na nossa vida só acontece com o mover, com a mão de Deus, né? As mudanças que a gente mais está precisando na nossa vida é quando a gente obedece a Deus, quando a gente toma o passo de obedecer a voz de Deus. As mudanças vão acontecer. Deus, se tu tá no lugar que Deus quer, Ele vai transformar a tua vida e vai fazer tudo novo, né? Que é o que muitas pessoas querem, né? Esse novo. Querem uma rotina nova, querem hábitos novos. Eu vejo todos os dias, né, na internet, em várias plataformas, né, de redes sociais, as pessoas falando sobre mudança e como melhorar, né, sempre algo além. Mas nada dessas dicas, dessas coisas realmente funciona, porque quando Deus não tá nessas coisas, quando Deus não tá no centro da tua vida, não tem como as coisas mudarem de forma verdadeira. Elas podem mudar momentaneamente, né? Que nem tem um versículo na Bíblia, né, que diz que a paz que Deus nos dá, ela é eterna. Algo assim, né? Porque o mundo, né, o mundo que a gente vive, ele oferece uma paz, ele oferece soluções, oferece resultados, mas é tudo passageiro. Mas o que Deus tem para nossa vida é algo eterno. E eu vivi isso eu sou própria testemunha disso, né? E tantas outras pessoas, né, que foram tocadas por Deus são testemunhas disso. A Bíblia é testemunha disso. Quer dizer, eu vejo muito na internet as pessoas falando assim, eu acho engraçado, assim, né, depois desse bastante tempo que eu me aproximei mais de Deus, eu vejo como as pessoas têm fome por amor, né, tanto se sentir amadas, mas como também poder se entregar ao amor. Eu vejo como as pessoas querem se sentir seguras, como as pessoas querem algo significativo na vida delas. E elas estão sempre batalhando por isso, né? O mundo está sempre em guerra, com muitas ideias, muitas opiniões, muitas fórmulas de como, né? Eu vejo muito conteúdo assim, como deixar uma pessoa obcecada por você, como deixar um homem obcecado por você. 5 coisas que você tem que fazer para, né, não sei o que. É muita coisa. Mas no fundo, é sempre quando tu pega uma ideia, tu vê que no fundo dela a pessoa só quer se sentir amada. A pessoa só quer ser respeitada, né? Então, Deus trabalhou muitas coisas em mim para eu enxergar isso, né? Eu lembro de uma vez que eu era pequena e eu lembro claramente de eu ter pensado na minha cabeça, assim, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu não sei, que eu pensei assim, eu não vou falar que eu quero alguma coisa, porque eu sei que se eu falar ou se eu começar a querer isso, eu sei que eu não vou ter, né? Que eu falei assim, acho que foi o exemplo de um cachorro, que eu falei assim, eu não vou falar que eu quero ter um cachorro porque eu sei que se eu tiver ele vai morrer, né? Tipo, medo de acreditar em mim, de que as coisas podem dar certo, de que não é porque aquilo que eu quero eu não vou perder, né? Então, a gente vai descascando, né? Por exemplo, a gente pega esse pensamento, né? Como deixar um homem obcecado por você? No fundo, a pessoa quer se sentir amada, respeitada e segura de si. Aí tu baixa mais um pouquinho,
Aí tu vê que a pessoa tem muitas feridas, né? Que faz tu percorrer um caminho, andar para vários lugares inimagináveis, assim, tanto os lugares mentais, emocionais, quanto os lugares físicos, né? Em busca de algo ou até negando algo dentro que tu tem dentro de ti, né? Então eu, por exemplo, sempre quis, no fundo eu sempre quis realmente ter uma família, sabe? Ter alguém que, ai, eu não vou começar a chorar, mas eu tinha medo de admitir isso. Eu achava isso muito frágil, sabe? Então eu ficava construir uma casca em mim, que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso também de homem, que eu não quero nada e sou feliz sozinha, né? Então, em qualquer aproximação com amor ou, né, que eu sinta amor por algo ou alguém, eu me fechava ou eu já criava já barreiras para lidar com aquilo. Eu nunca realmente consegui me entregar a alguma coisa ou alguém totalmente, né? Até nas minhas amizades eu sempre tive dificuldade de falar, amiga, eu realmente me importo com você. Às vezes eu ficava chateada com ela, sei lá, por coisa boba, eu não falava, porque medo de abraçar as coisas vulneráveis e as coisas clichê e as coisas, tudo que tinha amor e tudo, eu tinha aversão com isso. E então, por um bom tempo, assim, né? As minhas sessões de terapia, gente, eram muito engraçadas. Porque ela chegava perto da ferida e eu já... Nossa, tem mais café? Será que eu posso pegar mais café? Gente, sempre assim, eu fugia demais das coisas. Tanto aquilo que me machucava, né, das minhas feridas, quanto de qualquer expressão de afeto. Não conseguia ter contato com isso. E é muito interessante porque em 2022 para 23, as minhas sessões de terapias, assim, eu comecei a sentir muito Jesus presente nessas sessões, né? Minha psicóloga, ela não, em nenhum momento falou que era cristã, em nenhum momento ela falou de religião, nunca falou, né? Nunca falou nada da vida pessoal dela. Mas ela falava algumas coisas e eu sentia Jesus falando comigo. Eu falava, porque muitas coisas já condiziam com o que eu já ouvi de Deus, né? E eu ficava, ai, de novo isso? Parecia que eu tava fugindo de Deus, né, do próprio amor, que Deus é o amor encarnado, né, é amor. Então, né, eu sentia muito isso, muito Deus através da vida dela. E aí eu começava, ai, essa mosca, eu começava a fugir da terapia, completamente fugir. Tanto é que nós, tipo assim, ela já parou de me atender, né, já realmente falou assim, ah, não dá mais pra eu te atender, porque realmente eu, muito teimosa, casca dura, não, porque na terapia, né, cognitivo-comportamental, maravilhosa, tu tem que progredir, tem uma hora que tu precisa girar a chave, né, não dá pra ficar sempre, tipo, 2 meses no mesmo, e não ter alguma mudancinha, sabe? E eu entendo, eu concordo, não foi nada agressivo, nada tipo assim, nossa, né, muda, por favor, não, foi algo muito sutil, sabe? Tipo assim, Maria Eduarda, você tem que dar um girinho pra cá, né? Um pouquinho. E eu, não. Porque me doía muito. E eu sabia pra onde isso estava me levando. Se eu começar a ser vulnerável, de novo, se eu começar a fazer isso, eu vou ser feliz. Eu vou ter coisas boas e eu vou sentir coisas boas e eu vou demonstrar amor e tudo. E aí, né, isso foi uma outra parte que Deus trabalhou em mim, né? E eu trabalhei na terapia isso também. Porque esse medo todo, né? Por que essa mosca, gente? Tá estragando meu vídeo.
Enfim, então, mas foi quando realmente, né, teve em 2023, no começo, Deus estava me incomodando assim muito, principalmente nessas sessões de terapia e as coisas na minha vida, assim, sabe, as pessoas que foram aparecendo pra mim, muita confusão, muita. Eu tava me sentindo assim que eu tava sumindo, ficando, né? Minha família, meu pai principalmente, sempre me incentivou a buscar mais coisas na vida, sabe? Ele sempre falou assim: aproveita que agora eu tenho condições de te oferecer essas coisas, né? Questões financeiras, assim, né? Tipo, de viagem, estudar fora do país, ou fazer alguma coisa mais cara, assim, né? Uma faculdade que seja também no Brasil, alguma coisa, mas ele sempre falou isso pra mim: aproveita que agora eu consigo. No futuro eu não sei se eu posso fazer isso. Né? Ele deu o exemplo do pai dele e tudo mais. Daí isso é outra história, mas assim, o que eu posso contar depois. Mas meus irmãos, eles foram morar na Alemanha, né? Porque uma parte da família tá aqui. Então a gente sempre, desde que eu sou pequena, eu venho pra Alemanha, né? Visitar minha tia e meus primos. Então a Alemanha sempre fez parte da minha história. E em 2022 meus irmãos foram pra Alemanha. E o meu pai, né, também sempre preocupado comigo e tudo, falando, tá, e aí tu não vai se mexer? Porque realmente também a minha vida, assim, né, no meu dia a dia, eu não tava conseguindo me encontrar muito bem, né, questão de faculdade, de cursinho, de tudo. Eu tava meio travada. E meu pai é ansioso. Mas ele sempre cobrou, assim, ele sempre se importou de uma forma de incentivo que ele fala, né, às vezes era exagerado. Mas tudo bem, ele sempre falava assim, viaja, faz alguma coisa. E aí né, uma dessas pessoas que eu me aproximei ano passado, assim, antes, falou assim, tu pode viajar, de ônibus, de carro, tu pode conhecer aqui o Brasil e tudo mais. Aí eu falei isso pros meus pais. Daí eu falei isso, né, pra minha mãe, pros meus pais, e aí eles não estavam, tipo, me entendendo, né, não tava conseguindo gerenciar muito bem a minha vida. Aí daqui a pouco eu falo que eu vou pra Argentina de carro, com amigos, ou de ônibus. E aí eu pensava assim. Aí eles não entenderam muito bem, e daí teve uma discussão. E eu falei assim: tá, então compra minha passagem pra Alemanha que eu vou. E eu não pegava avião, gente, há 6 anos, por conta de fobias que eu desenvolvi, sabe? Eu sempre tive muita ansiedade e tudo, e ela começou a se alastrar assim pro âmbito de claustrofobia. Em carro eu não conseguia andar com o vidro totalmente fechado, tinha que estar um pouquinho aberto, aí só assim eu conseguia andar, muitas coisas, né? E avião é algo que eu nunca tive medo. Mas em 2017 foi minha última viagem pro exterior, assim, né? Depois disso, eu a gente tentou viajar depois, né? Em 2019, se eu não me engano. E a porta fechou do avião e eu comecei a surtar. Eu falei, não, eu quero sair daqui, me tira daqui. Daí a moça, não, mas a porta já fechou. E eu, abre, quero sair. E loquei. E ela abriu a porta. Saí, não embarquei, né? Depois tentei viajar de novo, não, mesma coisa. E eu falei, chega, né, de gastar dinheiro, perdendo passagem, né? Vou tentar tratar isso na terapia e quando eu sentir que eu tô pronta, tô tratando isso, aí eu vou viajar. Mas eu tava no meio do tratamento quando eu decidi, não, eu vou para a Alemanha. Eu não tava realmente pronta para pegar um avião, não tava, não, nem um pouquinho, gente, nem um pouquinho. Eu tava entendendo, né, as raízes de ter se alastrado para fobias, a minha ansiedade, né. Eu fui entendendo que era de questões de feridas, de traumas que eu passei e
O medo de não estar no controle, né? No elevador, no carro, no avião, em qualquer lugar, assim, né? Fechado e tudo. Era medo de não ter controle e de algo ruim acontecer. Eu tinha consciência disso, mas eu não estava forte emocionalmente o suficiente para lidar com isso. De uma forma, enfrentando esse medo, né? Tipo, me botando dentro de um avião e indo viajar. Eu não estava preparada para isso, para me expor desse jeito ao medo, né? Porque na terapia, os psicólogos trabalham o teu medo de forma te expondo aos teus medos, de forma gradual, com coisas semelhantes. Ah, vai andar de carro, vai ficar os vidros fechados, tudo fechado, por 2 minutos. Aí tu aguenta os 2 minutos. Aí depois tu abre. Consegui 2 minutos ficar com o carro, os vidros do carro todo fechado, né? Elevador também, sobe um andar, tudo mais. Não fiz nenhum desses. Eu fui direto pro avião. E aí, né, quer dizer, tipo, já tentei subir um andar e tudo mais, mas não era uma coisa que eu estava fazendo, né, consecutiva. E aí, né, depois dessa discussão de meus pais não entendendo o que eu tava falando de Argentina, as discussões que isso gerou, eu falei, compra minha passagem para a Alemanha. Daí eu falei assim, pai, eu só consigo pegar um avião. Porto Alegre, Portugal. E de Portugal eu posso ir andando pra Alemanha, né? Mas eu falei, não vou conseguir pegar mais de um avião. E daí foi isso, né? Peguei, cheguei no aeroporto, né, no dia da viagem. Aí foi isso, né? Meu pai comprou a passagem até Portugal. E de Portugal para a Alemanha eu ia fazendo esse trajeto de ônibus. E demorou bastantes dias para eu chegar. E aí eu descobri que eu tinha medo até de ônibus. Isso é papo para outro podcast, né, gente? Mas eu cheguei na Alemanha, estou aqui. Vai fazer um ano. Já fez um ano. Já fez um ano que eu tô aqui. E quando eu entrei naquele avião, eu falei assim, eu tô achando isso aqui, eu tô sentindo que é morte isso aqui. Né? A adrenalina tava lá no alto. Eu tinha tomado o remédio, né? Mas ele não adiantou. Não adiantou. Foi terrível, eu tive bastante crise de ansiedade, mas eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu fui percebendo que eu não tinha, tipo assim, parando pra pensar, eu não tinha medo, né? Eu tava, só que como eu falei também pra mim mesma que eu tinha medo, e às vezes pra mim é tu tentar, eu me sentia mais no controle, falando suposições do que poderia dar errado, do que só aceitar que tá tudo certo. Tô bem, não tô com tanto medo, tô segura nesse avião. Isso era mais perigoso pra mim, essa postura, do que eu chamar a aeromoça todas as vezes, falar assim, moça, tá tudo bem com esse avião, não vai cair não. Eu sentindo medo, apavorada, isso era mais seguro pra mim, essa sensação de medo, de ansiedade. Externalizar isso do que ficar assim, plena no avião, curtindo, olhando a janela. E aí eu percebi nesse voo que eu não tava com tanto medo, mas mesmo assim eu tava achando muito estranho. Então eu queria estar me sentindo segura. Eu achava que a única maneira de me sentir segura era estando alerta. Porque se eu não ficar alerta, algo vai acontecer. Mas eu não tava mais com tanto esse, sabe? E quando eu cheguei em Portugal, eu senti uma liberdade. Sério. Algo tão bom que eu falei, é sério. Que eu tava perdendo tudo isso aqui por causa de uma emoção que me aprisionava. O medo, gente, aprisiona muito a gente. Muito. E quando o avião pousou, eu senti assim, eu enxerguei tudo. Como estava a minha vida, o que eu estava
para o que eu tava me fechando, sabe, emocionalmente de viver. E em paralelo, gente, eu também peguei esse avião porque, né, durante a minha vida, assim, eu cresci num lar cristão, tudo mais, mas eu me afastei muito da igreja, de Deus, não tanto, mas também, porque é muito difícil não linkar a imagem de Deus com a igreja, né? Então, eu tive muitas decepções com a igreja, muitas. Então eu ficava, gente, mas que palhaçada é essa? Não, chega, não quero mais. Então eu me afastei de Deus. Só que Deus sempre me encontrou. Deus sempre veio até mim, sempre me lembrou de coisas e ano passado, em 2023, antes de eu falar para pro meu pai compra passagem, eu tava vivendo um momento, né, que eu falei com a minha mãe assim: "Ai, mãe, eu sinto que eu vou ter que sair do Brasil para buscar meu marido. Eu tenho isso no meu coração que eu vou ter que pegar um avião e ir pro exterior". Mas eu tava com muito medo de pegar avião, né? E eu falei assim: "Ah, mãe, mas antes de ter algo sério, né, marido, eu queria me divertir um pouco, assim, sabe, ter um último romance, né, eram umas coisas que eu falava pra mim, pra ter tempo, né, pra me preparar, pra superar meu medo de avião, tudo mais, né, então eu tentava me contar histórias, tipo assim, não, mas antes de eu fazer isso, eu vou aproveitar um pouco a vida, mas eu só tava morrendo de medo, de tomar um passo, de, né, fazer, viver meu propósito, viver os planos que Deus tem pra mim. E Deus começou a me incomodar com isso, né? De que não é no meu tempo que eu vou. Ah, não é quando eu quiser que eu vou sair do Brasil para encontrar meu marido. Não é assim, é no tempo de Deus. Então, quando eu falei, né, pro meu pai: compra minha passagem, que eu vou pra Alemanha, eu fui movida a isso, a encontrar o meu marido. Porque Deus tinha me dado até o sonho de como eu ia. Onde que eu ia encontrar ele, né? Então, ele botou isso no meu coração e eu abracei. Por mais confusa que eu tava naquele tempo, por mais que as coisas não estavam tão certas na minha vida, eu falei assim: tá, ok. Deus quer que eu saia do Brasil? Deus, Deus plantou algo no meu coração, eu vou acreditar nisso aqui e eu vou atrás disso. E eu falei para todas as minhas amigas, falei para todas elas que eu ia morar fora e que eu ia encontrar meu marido e que ia ser exatamente como Deus me falou em sonho. E aí, né, eu não sei se elas estavam acreditando muito, não sei, mas as promessas de Deus se cumprem, se cumpriu, encontrei o varão prometido de Deus e, né, tem muita coisa para contar, né, muita história que eu preciso falar e tudo mais para ficar tudo organizadinho, certinho, mas eu espero que vocês estejam entendendo até aqui o que eu tô querendo dizer. Tô compartilhando a minha história de uma maneira assim, né, por cima. Depois eu vou fazer outros vídeos e entrar mais em detalhes e explicar melhor. Mas o que eu quero dizer é que eu tive, eu fiz uma escolha, né? Eu tava no Brasil, confusa, perdida, me sentindo triste, me sentindo que eu tava sumindo. Tava com muitos medos, muitas questões internas, emocionais, vivendo muitas coisas, sabe? Eu tentando encontrar meu caminho e tentando, né, me alimentar do que eu via nas redes sociais. Ah, uma rotina assim, assim, assado. Ah, quer conseguir ter esse tipo de vida, então fazia isso. Eu tava me alimentando com essas coisas, tentando adotar rotinas, hábitos e tudo. E nada acontecia, né? Tentava fazer alguma coisa, cursinho para vestibular, vendi bombas de chocolate quente assim no inverno, tentava tudo, não funcionava, não dava certo. E Deus,
com muito amor, muito carinho, muita compaixão, muita paciência, chegou bem pertinho de mim e falou: olha só o que eu tenho pra ti. E eu lembro que Deus falou assim: o teu medo, quer dizer, os meus planos é maior que o teu medo, é maior que esse avião que tu vai pegar. Aí eu sentia dentro de mim que se eu não fizesse a vontade de Deus, eu ia perder muita coisa ia se atrasar na minha vida. Eu realmente senti muito esse temor de Deus, sabe? Que eu falei assim: não, eu preciso dar esse passo, senão eu vou perder. Eu senti essa pressa de não, tem que ser agora. E foi tudo muito rápido, né? A hora que eu falei que meu pai comprar a passagem, eu fui renovar meu passaporte italiano na semana seguinte. Renovei meu brasileiro também, se eu não me engano, que já tinha vencido. Foi tudo muito rápido. E depois de, né, um mês, tava embarcando. Então, mesmo confusa, mesmo perdida, Deus segurou a minha mão. Deus me deu uma esperança, Deus me deu vida e me deu cor a um momento que estava tudo confuso. E Ele não me deixou na mão, né? Porque, desde que eu cheguei aqui, né, foi muito difícil a adaptação, tudo, várias coisas assim, né? Porque eu larguei terapia, eu larguei tudo assim, e vim para um lugar totalmente estrangeiro. E até eu me adaptar, até eu entender, me sentir segura e tudo foi muito difícil. Mas Deus me encheu de tal maneira que eu nem consigo lembrar como que isso aconteceu. Eu só sei que eu fui me aproximando de Deus cada vez mais, cada dia mais. Tinha encontros, experiências com Deus que eu nunca tinha tido na minha vida. Então, Deus é uma força maior que nos toma, sabe? De uma maneira que a gente fica rendido a isso. Porque a gente não sabe como, que às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá de pé, a gente nem sabe como, mas é o poder de Deus sobre a nossa vida que faz a gente, que nos preenche e a gente continua a nossa vida, continua no nosso propósito, né? Deus sempre nos sacia, nos mostra e nos motiva a continuar de forma verdadeira, né? Então, tudo isso que a gente quer, que as pessoas querem no mundo, Deus tem o passo a passo mais verdadeiro, a única verdade é de Deus. Então, né, eu vejo muitas postagens assim, né, de eu queria que meu marido tem que me tratar como princesa, não sei o que, né, não sei o que. No fim, a gente sempre volta pro princípio de tudo, pro princípio das coisas, pro papel do homem, pro papel da mulher, pra tudo. Realmente Deus tem a fórmula verdadeira de como ser feliz, de como ser amada, de como se sentir segura, de como se sentir bem consigo mesma, de como, por exemplo, encontrar o seu marido, de como deve ser a relação de marido e mulher. Tá tudo na Bíblia. E essas dicas assim na internet, o homem tem que dar segurança para a mulher. Mas quando vem com o princípio bíblico, isso realmente funciona. E eu vejo isso com cada dia mais eu percebo que sem Deus não tem como nada acontecer na nossa vida, como nenhuma mudança acontecer. Então, primeiro passo, conhecer Jesus. Segundo passo, obedecer aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Terceiro, louvar a Deus, louvar a sua criação, louvar a sua grandiosidade, o seu poder,
outro passo, aceitar Jesus como seu Salvador. Arrepender dos seus pecados, reconhecer o pecado na sua vida. Todos somos pecadores, todos nós temos pecados, então a gente precisa reconhecer os nossos pecados, também reconhecer as nossas feridas, reconhecer que a gente só depende de Deus. A nossa mudança de vida, a nossa mudança de situação só depende de Deus, não depende da gente, do nosso mover, da nossa força, mas sim só de Deus. E entregar sua vida para Deus, fazer a obra de Deus e deixar que o Espírito Santo entre na tua vida. O Espírito de Deus te comova, te constranja e tu comece a enxergar a verdade, né, por trás de tudo. Eu sei que muitas pessoas, eu acho que o Brasil inteiro conhece Deus, ou já ouviu falar de Deus. Tem países, eu sei, que nunca ouviram, né, da palavra. Mas mesmo quem já ouviu, às vezes não entende quem é Deus. Porque se conhecessem, não estariam fazendo o que fazem, né? Então, eu vou fazer aqui uns vídeos falando sobre Deus, explicando conceitos, né? Porque meu vídeo aqui não é pra alcançar todos os tipos de pessoas, né? Aquelas que não têm tanto conhecimento da palavra, aquelas que têm bastante, aquelas... É pra todo mundo, né? A boa notícia é pra todos, toda criatura. Então, né, claro que eu não preciso fazer algo técnico, um estudo, eu não sou formada, né, em teologia, mas trazer o que eu entendo, né, e o que é a verdade. Né, para quem escuta, isso pode parecer muito distante ou muito nada a ver, mas Deus é muito bom. Deus é o amor puro. Deus é o único que vai sarar tuas feridas. Deus é o único que vai dar que tem um propósito para ti. Deus é o único que consegue fazer todas as coisas, te transformar verdadeiramente. Eu quero trazer cada vez mais conteúdos, né, falando da verdade, a verdade de Deus, falando das minhas experiências, e porque esse é o primeiro chamado, né, de todo cristão, né, pregar o evangelho a toda criatura, né, esse é um dever nosso, e Deus está me incomodando muito. Eu sinto muita vontade de falar de Jesus, de fazer missões, de fazer muitas coisas para Jesus. E começa no nosso dia a dia, começa com as pessoas no nosso dia a dia, começa com as nossas atitudes, com os nossos compromissos, quem a gente vai encontrar, quem vai estar na nossa vida. E esse é o primeiro passo, né? Então, espero que todos tenham me entendido. Se não me entendeu muito bem, continue aqui. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza que Deus vai tocar em você, Deus vai falar com você e você vai entender, porque a verdade de Deus, não interessa se tu já é cristão, se tu não é, se tu nunca ouviu de Jesus. A verdade, ela é nítida, ela é clara e todo mundo entende, ela é reta. Acho que é assim que está escrito. Mas todos conseguem entender. A verdade de Deus, ela é para quem não crê ou para quem crê, ela existe, ela tá aqui. Então até a próxima mensagem de Deus. E é isso, que o seu dia, sua semana seja abençoada. Em nome de Jesus, amém.